Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima, psicólogo e neuropsicólogo, e hoje vamos falar sobre mais um dos transtornos de ansiedade, a famosa fobia social, que veio em uma crescente nesse período de pandemia. Convenhamos que o que estamos vivendo é uma receita perfeita. Veja bem, de um lado nós temos a pandemia e o isolamento social, e do outro nós temos medo, insegurança com trabalho, saúde, preocupação com a família e ansiedade. Agora junta tudo isso e nós temos a fobia social. Então assista esse vídeo até o fim e agora roda a vinheta. Para se ter o diagnóstico de transtorno de ansiedade social, fobia social, é necessário se enquadrar em alguns critérios, sendo eles: medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto a possível avaliação por outras pessoas. Por exemplo, situações que incluem interações sociais, como manter uma conversa, encontrar pessoas que não são familiares ou ser observado, por exemplo, comendo ou bebendo, e em situações de desempenho diante de outros, como apresentar uma palestra. A pessoa teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. Neste caso, a pessoa sente que a situação será humilhante ou constrangedora, que provocará a rejeição ou ofenderá a outros. Ele tem a preocupação de que será julgado como ansioso, maluco, estúpido, amedrontado, sujo ou desagradável. O indivíduo teme agir ou aparecer, e nessas situações demonstrar sintomas de ansiedade, tais como ruborizar, tremer, transpirar ou gaguejar. Gente, é impressionante como as pessoas estão sofrendo com fobia social, incluindo pessoas que sempre trabalhou com o público. Isso se deve muito ao isolamento e à pandemia. Outro sintoma é que essas situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Também é importante considerar que em crianças, o medo ou ansiedade pode ser demonstrado através de choro ou ataques de raiva, por exemplo. Uma outra característica muito comum na fobia social em crianças e adolescentes tem sido o medo de frequentar o ambiente escolar. As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. Chamamos isso de esquiva, e ela pode ser abrangente. Por exemplo, não ir a festas, recusar a escola, ou sutil, preparando excessivamente o texto de um discurso, desviando a atenção para os outros ou limitando o contato visual. O medo ou ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação social e o contexto sociocultural. Em outras palavras, costuma ser uma preocupação que não tem justificativa racional. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de 6 meses. Este limiar de duração ajuda a diferenciar o transtorno dos medos sociais transitórios comuns. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Não é consequência dos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, abuso de drogas ou medicamentos, ou de outra condição médica. Se você tem acompanhado os meus vídeos, está começando a ficar claro que este critério que acabei de mencionar está presente em todos os transtornos mentais. Existe até um vídeo que eu explico a diferença entre um comportamento normal e um comportamento patológico. Este critério é um fator muito importante para definir o que é um comportamento normal ou um comportamento patológico. O medo, ansiedade ou esquiva não é mais bem explicado pelos sintomas de outro transtorno mental, como o transtorno de pânico, transtorno dismórfico corporal ou transtorno do espectro autista. Se enquadrou nesses critérios? Deixa seu comentário aqui no vídeo para eu saber. Então agora vamos precisar especificar se o medo está restrito à fala ou ao desempenhar algo em público. Isso porque os indivíduos com transtorno de ansiedade social do tipo somente desempenho têm preocupações com desempenho que são geralmente mais prejudiciais em sua vida profissional, como músicos, dançarinos, artistas, atletas ou em papéis que requerem falar em público. Os indivíduos com transtorno de ansiedade social com características apenas de desempenho não temem ou evitam situações sociais que não envolvam desempenho. Os indivíduos com transtorno de ansiedade social podem ser inadequadamente assertivos ou muito submissos.
Podem ser tímidos ou retraídos e ser menos abertos a conversas e revelar pouco ao seu respeito. Podem procurar emprego em atividades que não exijam contato social, embora esse não seja o caso para indivíduos com transtorno de ansiedade social com características apenas em desempenho. Podem sair da casa dos pais mais tarde, os homens podem retardar o casamento e a paternidade, enquanto as mulheres que gostariam de trabalhar fora de casa podem viver uma vida inteira como donas de casa. A automedicação com substâncias é comum, por exemplo, beber antes de ir para uma festa. O início também pode ocorrer no princípio da infância. Pode se seguir de uma experiência estressante ou humilhante, como ser alvo de bullying. O início na idade adulta é mais provável de ocorrer após um evento estressante ou humilhante, ou após mudanças na vida que exigem novos papéis sociais, como casar-se com alguém de uma classe social diferente ou receber uma promoção no trabalho. O transtorno de ansiedade social pode diminuir depois de um indivíduo com medo de encontros se casar e pode ressurgir após o divórcio. Entre as pessoas que buscam atendimento clínico, o transtorno tende a ser particularmente persistente. Os traços que predispõem os indivíduos ao transtorno de ansiedade social, como inibição comportamental, são fortemente influenciados pela genética. Além disso, o transtorno de ansiedade social pode ser herdado. Parentes de primeiro grau têm uma chance de 2 a 6 vezes maior de ter o transtorno. Indivíduos do sexo feminino com transtorno de ansiedade social relatam um número maior de medos e transtornos depressivos, bipolar e de ansiedade comórbidos, enquanto os do sexo masculino têm mais probabilidade de ter medo de encontros, ter transtorno de oposição desafiante ou transtorno de conduta e usar álcool e drogas ilícitas para aliviar os sintomas do transtorno. O transtorno de ansiedade social está associado a taxas elevadas de evasão escolar e prejuízos no bem-estar, no emprego, na produtividade no ambiente de trabalho, no status socioeconômico e na qualidade de vida. Este transtorno também está associado ao perfil de pessoas solteiras ou divorciadas e sem filhos, particularmente entre os homens. O transtorno também impede atividades de lazer. Apesar da extensão do sofrimento e do prejuízo social associados ao transtorno, apenas cerca da metade dos indivíduos com a doença acabam buscando tratamento, e eles tendem a fazer isso somente depois de 15 a 20 anos com sintomas. Complicado, não é? Mas assim, temos que mencionar a timidez normal. A timidez, também conhecida como reticência social, é um traço de personalidade comum e não é por si só patológico. Em algumas sociedades, a timidez é até avaliada positivamente. Entretanto, quando existe um impacto adverso significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, um diagnóstico de transtorno de ansiedade social deve ser considerado, e quando são satisfeitos todos os critérios para o transtorno de ansiedade social, o transtorno deve ser diagnosticado. O transtorno de ansiedade social é com frequência comórbido com outros transtornos de ansiedade, como o transtorno depressivo maior e transtorno por uso de substâncias. E seu início geralmente precede o de outros transtornos. Então não se comporte de acordo com as estatísticas. Não espere de 15 a 20 anos para tomar a decisão de se cuidar. Esse foi o nosso vídeo sobre o transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social. Se você gostou do conteúdo, eu vou pedir o seu apoio e para isso basta deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Isso não custa nada e é fácil de ser feito. Um outro transtorno da ansiedade muito comum é a ansiedade generalizada, extremamente comum e quase impossível de vivermos uma vida inteira sem ter passado por essa doença. Assista esse vídeo aqui e aprenda tudo sobre esse outro transtorno de ansiedade tão conhecido. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.